Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores e Senhoras Vereadoras, Senhoras e Senhores Deputados, funcionários desta Casa, Comunicação Social, lisboetas. Discutimos hoje um orçamento que só pode ser compreendido à luz do tempo em que vivemos. Um tempo de instabilidade internacional, de pressão social crescente, de dificuldades no acesso à habitação, não obstante os esforços camarários, de exigência permanente sobre os serviços públicos e de uma expectativa legítima dos lisboetas que ouvimos nas últimas eleições autárquicas. Os lisboetas querem que a sua cidade funcione. Querem Carlos Moedas presidente. É neste contexto que o orçamento e as grandes opções do plano devem ser avaliados. A primeira nota política a sublinhar é simples. Este não é um orçamento de propaganda. Este é um orçamento de governação. Num tempo em que mundos confundem ambição com despesa e visão com slogans, Lisboa escolhe um caminho diferente, estabilidade e foco nas pessoas. É desde logo um orçamento politicamente responsável num mundo instável. E isso não é sinal de fraqueza, é um sinal de maturidade. É a assunção que governar bem numa grande cidade não é anunciar mais, é cumprir melhor. Não é prometer tudo, é escolher prioridades. Num contexto económico exigente, esta opção revela um sentido de responsabilidade e respeito pelos lisboetas. Lisboa não precisa de soluções orçamentais de curto prazo. Precisa de previsibilidade, de rigor e de confiança. Este orçamento responde a estas preocupações. Este orçamento coloca o dia-a-dia no centro da política. E a prova disso é que mais de metade do esforço orçamental está concentrado no pilar do Lisboa dia-a-dia. Isto não é um detalhe técnico, é uma afirmação política e autárquica. Durante demasiado tempo, a política das autarquias afastou-se da vida concreta das pessoas, afastou-se dos lisboetas. Quando este executivo iniciou funções, encontrou uma cidade com fragilidades acumuladas, serviços desorganizados, investimento adiado, prioridades pouco claras e uma distância crescente entre a decisão política e o cotidiano das comunidades. Ao longo de mais de 4 anos, trilhámos um caminho de recuperação e correção das políticas anteriormente seguidas. Nem tudo foi imediato, nem tudo foi simples. E é importante dizê-lo com frontalidade. Governar uma cidade como Lisboa não se faz com ruptura de tudo o que estava em curso. Faz por processo, consistência e capacidade de aprender. Este orçamento insere-se exatamente nesta lógica. Não é um ponto de partida, é um ponto de consolidação. Desde logo, a higiene urbana é uma das áreas onde o investimento é mais visível e também mais exigente. O Orçamento 26 reforça claramente esta prioridade, quer através do financiamento direto das operações municipais, quer através das transferências para as juntas de freguesia. No total, falamos de mais de 116 milhões de euros associados à higiene urbana e ao espaço público. Este reforço não surge do nada. Surge depois de anos em que foi necessário rever modelos, renegociar contratos, ajustar circuitos e responder a uma cidade mais exigente, mais visitada e com novos padrões de utilização do espaço público pós-pandemia. O Orçamento 26 consolida esse esforço e assume algo essencial. A higiene urbana é uma política permanente, não uma resposta reativa. Já na área da segurança, o orçamento dá continuidade a um caminho assumido desde o início deste mandato. Reforçar a segurança como condição básica de liberdade cotidiana e da qualidade de vida dos lisboetas e daqueles que visitam a nossa cidade. Isso traduz-se em investimento na Polícia Municipal, em meios operacionais, em iluminação pública e na requalificação do espaço público. O reforço orçamental associado à segurança integra uma abordagem mais ampla que reconhece que a segurança não depende apenas de policiamento, mas também de planeamento urbano, da manutenção do espaço público e da presença regular dos serviços municipais em terreno. Este orçamento aprofunda uma linha de investimento, dando continuidade a um modelo que já vinha a ser executado ao longo do anterior mandato. Na mobilidade, este orçamento reflete uma opção política, priorizar aquilo que afeta a vida diária das pessoas. Em 2026, mantêm-se investimentos significativos em transportes públicos, acessibilidade e mobilidade suave, num esforço que ultrapassa os 70 milhões de euros. Projetos como a expansão da mobilidade elétrica da Carris,
a melhoria da rede de transportes de superfície e a qualificação da mobilidade pedonal e ciclável refletem-se numa abordagem que não promete soluções instantâneas, mas uma aposta numa melhoria progressiva. No domínio da educação e dos equipamentos municipais, o Orçamento 26 dá continuidade a um esforço de investimento particularmente relevante, associado à descentralização de competências e à necessidade de recuperar atrasos acumulados. A aposta em creches, escolas e equipamentos de proximidade insere-se numa linha de investimento que representa mais de 80 milhões de euros, associados às respostas às próximas gerações e à qualificação da rede de equipamentos municipais. Aqui, o orçamento assume algo essencial. Não basta assumir competências, é preciso financiá-las e executá-las. Por fim, este orçamento consolida uma das aprendizagens centrais destes 4 anos de governação. Sem serviços municipais organizados e com meios adequados, nenhuma política pública chega ao terreno. O crescimento do investimento com pessoal e com o funcionamento do município não é um fim em si mesmo. É o reconhecimento de que a cidade precisa de capacidade interna para executar, fiscalizar e responder aos lisboetas, garantindo a continuidade das políticas públicas que tem vindo a desenvolver. Este reforço deve ser lido como um investimento na capacidade do município cumprir aquilo que se propõe, e não como um simples aumento administrativo. Por isso, quando falamos de higiene urbana, segurança, mobilidade, educação ou serviços municipais, não falamos de intenções vagas. Falamos das opções orçamentais concretas de investimento e de uma visão. Governar Lisboa é, antes de mais, fazer a cidade funcionar diariamente. Este orçamento não inaugura uma nova fase. Consolida um caminho onde o cotidiano deixa de ser um tema menor e volta a ser a política de primeira linha. Sobre as primeiras linhas, devo referir que falar hoje de habitação é falar do maior desafio urbano e social de Lisboa. Não há aqui uma guerra ideológica contra o mercado, nem promessas milagrosas ou mesmo bodes expiatórios. Há investimento, reabilitação, construção, articulação com programas nacionais e europeus e uma ideia central: permitir que as pessoas permaneçam na sua cidade. Se há área onde este orçamento assume um peso político inequívoco, essa área é a habitação. E convém dizê-lo com clareza: a habitação é hoje o maior desafio urbano e social de Lisboa. Não por falta de discursos, mas que durante muitos anos se confundiu regulação com solução e narrativa com política pública. Este Executivo encontrou uma cidade com uma oferta pública de habitação insuficiente, um parque municipal envelhecido e uma pressão crescente sobre as famílias, jovens e classe média. Ao longo do último mandato, iniciou-se um caminho difícil, exigente e inevitavelmente gradual. Este orçamento consolida e acelera esse caminho. A habitação representa o maior volume de investimento individual no pilar Lisboa para o futuro, com cerca de 150 milhões de euros em programas de construção, reabilitação e regeneração urbana. Falamos de projetos integrados no PRR e no Programa Primeiro Direito. Falamos da reabilitação de bairros municipais, da criação de nova oferta habitacional acessível e de uma política que assume como objeto central permitir que as pessoas permaneçam cá. Aqui, a política de habitação afasta-se deliberadamente de 2 extremos que falharam. Por um lado, o da liberalização sem regras, que ignora a função social da cidade. Por outro, o do intervencionismo ideológico, que prometeu muito e entregou muito pouco. O que este orçamento continua a fazer é mais difícil e mais sério, e volto a dizê-lo: construir, reabilitar e executar. Não promete resolver o problema da habitação num mandato, nem mesmo num orçamento. Promete algo mais honesto: criar a capacidade instalada, aumentar gradualmente a oferta pública e mobilizar todos os instrumentos disponíveis, municipais, nacionais e europeus, para responder a um problema estrutural. Este é talvez o ponto onde se sente mais a maturidade desta governação. E é por isso que este orçamento deve ser avaliado não pelo ruído do debate, mas pela consistência do caminho que está a ser trilhado. Se a habitação é hoje o maior desafio social de Lisboa, as alterações climáticas são cada vez mais o maior desafio estrutural de qualquer cidade. Durante muitos anos, o debate climático em contexto urbano foi marcado por excesso de retórica e escassez de soluções concretas. Era abstrato. Falou-se muito de metas, compromissos, slogans verdes. Investiu-se pouco naquilo que verdadeiramente protege as pessoas.
infraestruturas resilientes, sistemas preparados e capacidade de resposta. Este orçamento segue um caminho diferente e fala com uma opção política muito clara: tratar as alterações climáticas não como bandeira ideológica, mas como um problema de governação. O investimento associado à adaptação climática e à resiliência urbana ultrapassa os 130 milhões de euros, inserindo-se num pilar cujo nome nos diz tudo: Lisboa para o futuro. Este valor traduz-se em projetos concretos, estruturais, de longo prazo. O exemplo mais emblemático é o Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Depois das cheias que todos conhecemos, ficou para todos óbvio que adiar estas decisões teria custos incomparavelmente maiores, sociais, económicos e humanos. Este orçamento não ignora essa realidade. Assume que investir em drenagem, em infraestruturas hidráulicas e em sistemas de retenção não é opcional, é uma obrigação de quem governa com responsabilidade. Mas a resiliência urbana não se esgota no PGDL. Inclui a mobilidade sustentável, a redução de emissões, a eficácia energética e a gestão inteligente dos recursos. Aqui, o orçamento dá continuidade a um caminho já iniciado: a transformação progressiva da Carris, a aposta em transportes menos poluentes e a codificação do espaço público para enfrentar ondas de calor e fenómenos extremos. Importa sublinhar um ponto politicamente muito relevante: este investimento não é feito contra a cidade existente, mas a partir dela. Não se trata de impor modelos teóricos ou penalizar quem vive e trabalha em Lisboa, mas de adaptar a cidade real às exigências do futuro. Este é um discurso climático que foge aos extremos. Não é negacionista, mas também não é punitivo. Reconhece que a transição climática só será bem-sucedida se for socialmente equilibrada e economicamente viável. Pelas pessoas, mas acima de tudo, com as pessoas. Ao longo de 4 anos de governação, Lisboa passou do plano das intenções para o plano de execução. Este investimento e este orçamento consolidam o caminho, reforçando o investimento em projetos estruturais que não geram ganhos políticos imediatos, mas oferecem algo mais importante: segurança, previsibilidade e futuro. Porque governar uma cidade é muitas vezes investir hoje em obras que só serão plenamente compreendidas amanhã. E este orçamento assume essa responsabilidade sem hesitações. Em suma, este orçamento governa Lisboa como cidade inteira, com equilíbrio, identidade e coesão. E depois de falar do cotidiano, da habitação e das alterações climáticas, importa elevar o olhar e perceber que este orçamento diz sobre a ideia de cidade que estamos juntos a construir. Este orçamento governa Lisboa como um todo, e não como uma soma de interesses setoriais, agendas fragmentadas ou nichos ideológicos. Durante demasiado tempo, Lisboa foi governada de forma segmentada, faltando muitas vezes uma visão integrada da cidade enquanto sistema urbano, vivo, diverso e interdependente. Na cultura, na economia, no comércio local, no turismo e no espaço público, a opção política é equilibrar em vez de excluir, é integrar em vez de entrar em conflito. A cultura não é tratada como um luxo ou como um instrumento de extinção simbólica, sendo entendida como parte do cotidiano, presente nos bairros, no espaço público, com programação regular, focada na valorização do património e da identidade lisboeta. O turismo, que durante anos foi tratado ora como salvação absoluta, ora como inimigo a abater, surge aqui enquadrado com maior maturidade. Este orçamento assume que o turismo é uma realidade estrutural da cidade, mas que deve contribuir para a qualidade de vida, nomeadamente através da taxa turística e da sua afetação a áreas como limpeza, espaço público e cultura. O comércio local e os mercados municipais são parte essenciais da vida dos bairros, não são tratados como relíquias do passado. A política aqui não é de substituição, é de convivência entre modernismo e identidade. Tudo isto assenta numa ideia fundamental: Lisboa não pode ser governada apenas para quem chega, nem apenas para quem já cá está. Tem que ser governada para quem vive, trabalha, investe, cria e visita. Tudo isto em equilíbrio. Este orçamento reflete essa opção política ao evitar discursos de confronto entre grupos e aposta numa cidade funcional, atrativa e habitável. Uma cidade que não se fecha sobre si própria, mas que também não se perde de si própria. Lisboa não é uma cidade de trincheiras ideológicas. É uma cidade complexa, histórica, contemporânea e viva, e este orçamento trata-a como tal. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados,
Este orçamento não promete resolver todos os problemas de Lisboa num ano, e ainda bem. Promete algo mais importante: governar com seriedade, com prioridades bem definidas e com sentido de responsabilidade que temos vindo a habituar Lisboa. É um orçamento que devolve o foco ao dia-a-dia, trata a habitação com rigor, encara o clima como prioritário e assume Lisboa como uma cidade diversa e viva. O PSD, enquanto força política que apoia este Executivo, fala com convicção, mas também com exigência. Porque governar bem não é apenas aprovar orçamentos, é cumpri-los e responder por eles. Lisboa precisa de menos atalhos fáceis e de mais decisões, muitas vezes difíceis. Este orçamento escolhe o caminho difícil, porque os lisboetas são exigentes e esperam muito de nós. Os lisboetas fizeram a sua escolha e nós cá estaremos para cumprir com a nossa cidade. É por isto que este orçamento é politicamente forte. Este orçamento é por ti, Lisboa. Muito obrigada.